Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa última aula de português, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. A literatura é a expressão do belo e do humano através da palavra, então ela é usada em muitos sentidos. Mas a gente vai estudar aqui o que a literatura tem o quê? A estética, a forma, o conteúdo e a organização, tá? Primeiro de tudo, a gente tem a prosa e a poesia, né? Na prosa, as linhas elas vão de uma margem a outra da folha e o texto vai se dividir em blocos, que é chamado de parágrafo. Já na poesia, as linhas não vão de margem a margem, o texto vai em blocos que são chamados de estrofes e cada linha do poema é chamada de verso, tá, pessoal? O trovadorismo foi uma das primeiras manifestações literárias que foram feitas em língua portuguesa, ainda na Idade Média, tá? Quando Portugal ainda estava se formando. Esse período é conhecido como trovadorismo, então o primeiro período da história da literatura portuguesa. Surgiu lá na Idade Média, no século XVII, e o marco inicial foi a Cantiga da Ribeirinha, né? Que foi escrita em 1189 por Paio Soares de Taveiroz, tá? Por que a gente chama de trovador? Porque a maioria do povo não sabia nem ler nem escrever. Então, o que se destacou no período foi a poesia, que era cantada, por isso que veio o nome das cantigas, acompanhada de música e de dança. Então, os trovadores compunham e cantavam essas cantigas, que eram escritas e reunidas em livros, que eram chamadas de cancioneiros. Então, a teoria, as características desse período eram o teocentrismo, que era Deus, né, no meio de tudo, e a relação era de vassalagem, ou seja, tinha feudalismo, que era muito explícito lá nas músicas, tá, pessoal? A gente tem também o humanismo, que é o período da história da língua portuguesa, da literatura portuguesa, que está entre a Idade Média e a Idade Moderna, né, que era o Renascimento. E o que mais a gente vê aqui é onde o ser humano procura se valorizar mais, né? Então, o teocentrismo, que era Deus no centro de tudo, e o domínio da Igreja Católica vai ser substituído pelo antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, tá? Foi uma época que teve grandes avanços científicos. A gente destaca lá Galileu, que provou a teoria heliocêntrica, né, dizendo que o Sol é o centro do nosso sistema planetário, e assim o homem passa a ser mais racional, o racionalismo. De modo geral, a gente tem três aspectos, né? Tem o Gil Vicente, que era um teatro moralizante que criticava a sociedade. A gente tem a poesia palaciana, que era mais sensual e mais elaborada que as cantigas do trovadorismo. E a gente tem as crônicas históricas com qualidade literária, tá? O classicismo, ele foi o período literário ali da época do Renascimento, na Idade Moderna, e é chamado de classicismo porque tem todas as características do Renascimento. O antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, o racionalismo, que é a valorização da razão, e o paganismo, que vem aí a mitologia grega e romana, tá? Então foi a época ali das grandes navegações, o homem vai romper fronteiras e vai conquistar o resto do mundo. A gente tem grande destaque para Luís de Camões, que escreveu os Lusíadas, né, que é um poema épico ali em torno da expansão de Portugal ali nas grandes navegações. Aí a gente vem para a literatura brasileira, que começou com a literatura de informação, né? A gente tem a Carta de Pero Vaz de Caminha, que vai ser a primeira literatura de informação do Brasil, e junto com as outras cartas ali do século XVI, feitas pelos jesuítas. Depois a gente tem o Barroco, que começou no Brasil lá em 1601, a gente com a primeira publicação da Prosopopeia, que foi de Bento Teixeira de Pinto, então tinha aquela oposição. Matéria, espírito, céu e terra, Deus e diabo. Então, o poeta barroco vai expressar o exagero e a grandiosidade através das figuras de linguagem. Então, ainda tem jogo de palavras, que é chamado de cutismo, e jogo de ideias, que é chamado de conceptismo. Depois do Barroco, a gente tem o Romantismo, lá em 1836, que começa com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. E dentre as características, a gente tem a subjetividade, que é a primeira pessoa que aparece muito na poesia romântica, o nacionalismo, o indianismo e o culto à natureza, o saudosismo, o sonho e o mal do século, que é o culto à morte, né? Aí a gente tem alguns romancistas como Manuel de Almeida, José de Alencar e Visconde de Taunay. A gente tem aqui as três gerações ali do romantismo. A primeira nacionalista, que é o que? A versão influência portuguesa, que é a lusofobia, né? Nacionalismo, o misticismo e a religiosidade e o indianismo. Na segunda fase, que foi a ultrarromântica, a gente tem o individualismo, o pessimismo, a morbidez, né? Tédio, sofrimento ali na segunda fase, a ultrarromântica.
A terceira fase é aquela social e liberal, a gente aprofundou o espírito nacionalista, tem uma poesia social ali, o liberalismo e a política, tá? Já o realismo foi um movimento literário que começou ali na segunda metade do século XIX, valorizava a razão e a objetividade, então deixou de lado ali a subjetividade do romantismo, e nesse sentido o realismo procurou então retratar com veracidade os personagens, o enredo e a vida humana. E teve como tema ali os aspectos negativos das pessoas e as injustiças sociais. O naturalismo então é considerado um movimento ali dentro do realismo, então para os nacionalistas os personagens, tudo lidos personagens é dada pela concepção determinista. O que seria essa concepção determinista, né? Era uma corrente de pensamento da época que pregava que a conduta humana é determinada pela sua hereditariedade, ou seja, pelo seu sangue, pelo meio social e pelo momento histórico que ela vive. Então, a gente tem ali Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo como os principais autores. Já o parnasianismo, ele surge ali na segunda metade do século XIX e traz um trabalho que é voltado para o belo, para a arte, para a forma, né? O parnasianismo, ele buscou temas clássicos, eles valorizavam o rigor formal e a poesia descritiva. Os autores parnasianos, eles usavam a linguagem rebuscada, um vocabulário culto, temas mitológicos e descrições detalhadas. Então, eles faziam o que? Arte pela arte. Graças a esta postura, eles foram chamados de criadores de uma literatura alienada, porque eles não retratavam os problemas sociais que estavam ocorrendo naquela época. Então, a gente tem o quê? Olavo Bilac, Vicente de Carvalho, Raimundo Corrêa, dentre outros. A gente também teve o simbolismo, né, que tem a publicação de Missal e Broquéis, que foi de João de Cruz e Souza. Os poetas simbolistas, eles usavam linguagem abstrata e sugestiva, então eles enchiam a obra dele de muito misticismo, muita religiosidade e valorizavam ali o mistério da morte e dos sonhos, então carregavam textos cheios de subjetivismo, né? Então a gente tem ali Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães, que são os principais autores. O pré-modernismo não é exatamente o estilo literário, mas é uma transição que abriu caminho para o modernismo. Começou lá em 1902 com as obras Canaã, de Graça Aranha, e Os Sertões, de Euclides da Cunha. E depois a gente veio Lima Barreto e Monteiro Lobato, tá? O modernismo nasceu ali influenciado pelas vanguardas europeias e surgiu como um contraponto, né, e para ir de encontro ali ao conservadorismo, né, e principalmente para ir de encontro à estética parnasiana. Então, a gente teve a Semana da Arte Moderna, que aconteceu ali dos dias 13 a 17 de fevereiro no Teatro Municipal, e teve a participação de Graça Aranha, de Villa-Lobos, de Cavalcante e Oswald de Mário de Andrade, que foram dois grandes expoentes ali do modernismo na literatura. E fevereiro de 1922 foi o marco do modernismo no Brasil. A primeira fase foi de 1922 a 1930, que foi a chamada fase heróica. Então teve uma renovação e um desprendimento ali da linguagem. A gente tem como principais autores Mário e Oswald de Andrade. Na segunda fase foi de 1930 a 1945, então teve uma preocupação social, a gente está ali com a guerra, né, Segunda Guerra Mundial, teve introspecção, então a gente tem Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Cassiano e Ricardo. De 1945 a 75, a gente começou uma fase de reflexão sobre a linguagem, então surgiu novas tendências, junto com o croquetismo e a poesia praxis. A gente tem João de Cabral, de Melo Neto, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Por fim, a gente tem o concretismo, que foi um movimento vanguardista que ocorreu ali nas artes plásticas, na música e na poesia. Surgiu na Europa lá na década de 50 e o auge foi lá na década de 60. O concretismo começou a despontar no Brasil com a publicação da revista Negandras, que fixou no Brasil ali a exposição de arte moderna, né, o Museu de Arte Moderna, e trouxe o quê? Poesias concretas, novas formas de expressão. Teve valorização da forma e da comunicação visual ali, que se sobrepôs ao conteúdo escrito, né? Então, era uma coisa mais visual. Então, o poema da poesia concreta ele é chamado de poema-objeto, porque tem vários recursos estilísticos ali que são adotados. Então, a gente elimina os versos, incorpora figuras geométricas, então tem uma carga semântica muito grande. Então, não se preocupa com a estética, não se preocupa com as palavras, mas sim com o conteúdo visual, como a gente vai enxergar aquelas palavras e como vai sair o efeito sonoro dessas palavras, tá, pessoal?
Não esqueçam de dar uma lida nesse conteúdo da apostila, porque vocês podem ver exemplos de cada um, né, de cada texto, de cada um desses períodos aí da nossa literatura brasileira, tá, pessoal? Não esqueçam também de responder aos exercícios ao final do capítulo. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula!